nos dias da mortes para entender o que aconteceu. E como nós prometemos, vamos com entrevista no Bastidores CNN. A gente abre espaço para uma conversa importante. A gente tem a honra de receber aqui no Bastidores o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado Federal, coordenador nacional da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Senador, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN. Acho que o senhor consegue nos ouvir agora. Gostaria de começar perguntando ao senhor o tema que tem amedrontado boa parte de Brasília. CPI ou CPMI do Banco Master. Como o PL tem se posicionado e a oposição? Ela é a favor de uma CPI não no Senado Federal, mas também na Câmara dos Deputados? Bom, boa tarde, Gustavo, Tainá, todos aqueles que estão nos acompanhando. O PL votou, assinou e votou a CPMI do INSS, né, tem votado sistematicamente para que instrumentos, né, de fiscalização por parte do Legislativo sejam colocados em prática, né. Também assinamos maciçamente os pedidos de CPMI que foram apresentados e de CPI, tanto a CPMI como o CPI na Câmara e no Senado tiveram aí assinatura maciça de membros do PL, foram orientados para assinarem esses instrumentos na contramão do governo, né? O governo coloca uma narrativa de que está indignado com o que ocorreu, mas orienta os seus parlamentares a não assinarem esse instrumento, né? Que é muito importante para a sociedade, para que nós possamos passar limpo um dos maiores escândalos recentes, entre tantos outros escândalos que tem que estar caracterizados os governos do PT, né? Nós temos aí o Petrolão, nós temos aí o Mensalão, nós temos aí o Aposentão, que é a questão do INSS, e nós temos agora essa questão do Master, né, que certamente vai receber também um superlativo aí, um apelido superlativo aí, que novamente está no colo do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, senador? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa sua participação na campanha do Flávio Bolsonaro. O senhor já disse, quando da desistência de uma candidatura ao governo do Rio Grande do Norte, que havia ali atendido a um pedido pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como foi essa conversa? Bom, Tainá, eu estive com o presidente Bolsonaro desde o primeiro momento após o resultado do pleito próximo passado, 31 de outubro, se eu não estou enganado, do ano passado, né, quando começamos a discutir a possibilidade de sermos candidatos, naquela oportunidade, à presidência do Congresso Nacional. Né, essa candidatura de fato ocorreu, nós sabemos que não tivemos sucesso, não tivemos êxito, e passamos a miudar a nossa conversa com o presidente, né, o presidente Bolsonaro, tratando justamente da organização do partido, da sua agenda, da maneira como o partido deveria se posicionar nacionalmente, e isso ao longo desses últimos 3 anos, até o momento em que ele injustamente foi encarcerado, né, em função de uma ação que foi definida pelo ministro Alexandre de Moraes, num inquérito que ele sequer foi denunciado, né, antecipou inclusive a sua condenação. Então, ao longo de 2025, por várias oportunidades, o presidente falava da importância de estarmos no Congresso Nacional, de trabalharmos no Senado da República, como líder da oposição, afinado com o presidente Bolsonaro. Na segunda semana de janeiro, o seu advogado, né, o Bueno, esteve com ele, né, e me transmitiu, né, o seu pedido de que eu me dedicasse à campanha do Flávio Bolsonaro. Um pedido que o presidente nos faz, eu vou estar com ele inclusive amanhã pessoalmente, para mim é uma convocação. Né? Eu acredito que o presidente Bolsonaro, por ser a maior liderança da direita conservadora no Brasil, alguém que fez um trabalho extraordinário como presidente da República, né, que deixou, né, um legado extraordinário, merece da nossa parte gratidão, consideração, lealdade e, sobretudo, reconhecimento. Nós temos uma tarefa pela frente, que é eleger Flávio Bolsonaro, reposicionar o país, fazer com que o país volte aos trilhos da prosperidade. Nós perdemos muito tempo com o PT,
a partir dos anos 2000, do século XXI para cá, são quase 18 anos de governos do PT. O Brasil perdeu muitas oportunidades, o Brasil foi caracterizado como um país, né, de corrupção, né, de dilapidação do patrimônio público, da utilização da máquina pública em função de um projeto de governo, de um projeto de um partido, de perpetuação de um partido no poder. Então é uma responsabilidade muito grande e nós nos comprometemos com o presidente Bolsonaro e via de consequência conversamos com o futuro presidente Flávio Bolsonaro e estamos nessa articulação, nesse trabalho de pré-campanha, né, fazendo equipe, montando equipe, plano de governo, conversando com os palanques estaduais, com os outros atores políticos, né, e fortalecendo essa candidatura que começa muito forte, né, e não tenho dúvida que, além de ser competitiva, será vitoriosa ao final. Senador, vou chamar a Isabel Mega, nossa analista de política, para participar da nossa entrevista. Oi, líder. Boa tarde, bem-vindo aqui à CNN. Eu quero te ouvir, líder, sobre a movimentação do PSD no cenário a nível nacional. A gente tem três pré-candidatos e como é que isso pode embaralhar os planos de vocês nas alianças regionais? Porque alguns estados têm uma divisão sobre esses cenários. Por exemplo, eu vou citar a Bahia, a gente tem uma aliança do PL, por meio de João Roma, com o ACM Neto, do União Brasil, mas a ida de Caiado para o PSD pode mudar um pouco essa configuração. Então, resumindo a pergunta, se o PSD hoje embaralha e dificulta a vida de vocês no primeiro turno. Bom, no Brasil, a legislação permite, pressupõe, né, e estimula múltiplas candidaturas no primeiro turno. Por isso que nós temos aqui uma eleição em 2 turnos, onde a metade mais um dos eleitores decidem ao final quem será o presidente da República pelos 4 anos subsequentes. Então, o fato de, no nosso campo, da direita e até da centro-direita, haver uma pluralidade, haver um número muito maior de alternativas, só mostra que, ao contrário do PT, né, há uma diversidade bem-vinda. O PSD é um partido organizado, né, que tem governadores bem avaliados, que podem ser candidatos perfeitamente, desde que seja conveniente para o seu respectivo partido. E a nossa preocupação tem sido de buscar esses prováveis candidatos que se colocam como tal, para mostrar a eles, e isso tem sido muito bem aceito, de que há um inimigo comum, um adversário comum, que é o PT. Quem tem atrasado o país, quem tem trabalhado contra o desenvolvimento do país, quem tem jogado contra a modernidade do país, quem tem uma visão bizarra, ultrapassada, tacanha, né, de visão de mundo, e isso tem tirado muitas oportunidades para o país. Então, no primeiro turno, a ideia é estarmos focando cada um de nós a sua respectiva campanha, mas com um compromisso que, passado a primeira volta, o primeiro turno, quem chegar ao turno subsequente contará com o apoio dos demais, por questões de convergência e de afinidades. Como aconteceu, por exemplo, recentemente no Chile, né, que o segundo colocado, inclusive, se elegeu com 60% dos votos no segundo turno. Em relação especificamente à Bahia e outros estados da federação, nós vamos compreender as especificidades locais. Estamos conversando com uma série de parceiros que necessariamente não fazem parte do PL, que é o maior partido do Brasil hoje, que tem candidaturas majoritárias em todas as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal, ou para o governo ou para o Senado da República. E na hora em que nós não tivermos a oportunidade de termos um governador afinado, um candidato a governador afinado, com a nossa candidatura no primeiro turno, certamente nós teremos um senador que é uma candidatura majoritária. A exemplo do que ocorreu no meu Rio Grande do Norte. Eu me elegi senador, o nosso candidato ao governo, que apoiava, só entrou na campanha do presidente Bolsonaro naquela época, faltando 20 ou 30 dias para a campanha. E no Rio Grande do Norte nós tivemos uma performance ao final que talvez tenha sido a melhor do Nordeste, 35% dos votos. Então é importante nós termos alguma candidatura majoritária, é isso que a gente está construindo,
vamos fazer as concessões que forem necessárias serem feitas, vamos transigir, vamos negociar sem perder a nossa essência, ou seja, defender o que é importante para a direita conservadora, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de negociar, né, de fazer eventualmente concessões para ganharmos a presidência da República e termos uma presença majoritária no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Senador, o senhor explicou que a tendência, então, é que o campo do centro e da direita se unam em eventual segundo turno. O senhor acredita em um pacto de não agressão no primeiro turno? Isso já foi discutido? Ou o senhor considera natural que não haja agressão entre esses nomes de oposição a Lula? Nós temos um adversário comum, né? Quem tem um DNA da corrupção, do aparelhamento da máquina pública, né, de tratar o Estado como inimigo de quem empreende, de quem edifica, de quem gera emprego e renda, né, de quem está na contramão da história com alianças espúrias, né, com apenas o viés ideológico no campo internacional, com alinhamento com ditaduras, quem tem uma visão relativa e seletiva do que é democracia, do que é liberdade de expressão. Então, é um adversário a ser batido pelo bem do Brasil. Então, naturalmente, eu não tenho dúvida que isso vai ocorrer, né? Nós temos um adversário comum que precisa ser substituído e a democracia vai nos proporcionar isso, vai nos propiciar isso, né, por alguém que tem uma visão de progresso, de integração, de liberdade, de tratar a questão da proficiência, da qualidade, do mérito, né, como temas centrais do combate à corrupção, da segurança pública, como temas centrais do governo e não como questões meramente eleitoreiras como este governo vem tratando. Senador Ibanez Rocha, hein? Como é que está a situação dele e o apoio que o PL eventualmente daria à candidatura do governador do Distrito Federal ao Senado? O senhor está rindo? Tenho que perguntar para o senhor, que é secretário-geral do PL. O PL vai apoiar Ibanez Rocha mesmo diante dessa crise do Master? Ele tem sido citado, inclusive, pelo Daniel Vorcaro nessas negociações Master-BRB. Não, eu sorri porque você deu um suspiro quando tratou do nome dele, né? Bom, veja, Ibanez é governador do Distrito Federal. É o suspiro do suspense, tem senador. Toda a legitimidade de se colocar como candidato, tem toda a legitimidade de se colocar como candidato, né, dentro do seu partido. Agora, hoje, dentro do PL, as tratativas são de apresentarmos a candidatura de Michele Bolsonaro e de Bia Kicis. Hoje é o que está mais maduro dentro do nosso campo de negociação. Certamente isso vai ter impacto, né? Porque nós temos também a intenção de apoiarmos a Celina, e aí, se a composição partidária acontecer de coligação com o MDB e o PP União Brasil, haverá talvez a necessidade de caminharmos sós no primeiro turno, né? Então, tudo isso ainda está sendo deliberado internamente, mas a disposição do partido hoje, inclusive são as pesquisas que estamos fazendo, e a vontade da maioria dos seus integrantes é apresentarmos a candidatura ao Senado, né, de Michele e de Bia. Rapidamente, senador, então está em aberto o governo? Vai depender muito dessa questão de composição, né? Porque para a Celina receber o nosso apoio formal, se houver a necessidade de uma coligação, vai ficar difícil, porque uma coligação, me parece, não pode apresentar 3 candidatos ao Senado, se eu não estou enganado pela legislação, né? Então, isso tem que ser trabalhado, tratado, e vamos oportunamente tomar essa decisão. Mas o apoio à Celina, inclusive, é o que já está pré-acordado. Tá. Isabel Mega, Isabel Mega, pode fazer mais uma pergunta. Oi, senador, eu queria te ouvir também sobre CPMI do INSS. A gente ouve já um discurso da base aliada do presidente Lula de mirar Flávio Bolsonaro na CPMI. O senador Rogério Correia, deputado Rogério Correia, falou mais cedo para a nossa produtora Duda Cambraia que quer encaminhar um pedido de quebra de sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. Queria ouvir qual é a reação de vocês em relação a essas tratativas na CPMI.
Olha, a cortina de fumaça e hipocrisia, né? O Rogério Corrêa, inclusive, há 2 dias atrás, ele publicou nas redes sociais uma foto montada por inteligência artificial com o Vorcaro, o Bolsonaro e o Roberto Campos, né? Então, um deputado que não se dá o respeito, né? Porque fala o tempo todo contra fake news e pratica, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O PT se notabilizou nesses últimos 90 dias em ser desmascarado todos os dias na CPMI. Não assinou a CPMI, né? Blindou investigação, impediu a convocação de indiciados com sinais claros de comprometimento com o assunto, que ao final foram presos, né? Foram motivos de busca e apreensão, foram motivos de ações coercitivas por parte do Judiciário, né? Tem blindado o filho do presidente Lula, que, de acordo com depoimentos e provas que foram levadas ao próprio Supremo Tribunal Federal, teria recebido R$300 mil de mesada do careca do INSS, né? Tem tentado proteger a cúpula e a estrutura do INSS com cargos relevantes que foram colocados no INSS pelo PT, e historicamente tem ligação, quando estiveram na CPMI, disseram publicamente que eram progressistas, trataram Dilma como presidenta, né? São pessoas, inclusive, que estão presas hoje, como o procurador do INSS, como o ex-presidente do INSS, o Stefanuto, o Vigílio, né? O ex-diretor de benefícios, o André Fontelli, se eu não estou enganado, desculpe o sobrenome dele, mas o André alguma coisa, né? Então, o que o Rogério Corrêa tem feito é um trabalho divisionista, né? Ele alega que a administradora que ganha um salário mínimo, né? Porque o Flávio Bolsonaro, ele é pessoa politicamente exposta, não pode ser a gerente da sua empresa. Então, a pessoa que foi indicada por um contador, que tem milhares de clientes, e por acaso um deles é o careca do INSS. Tá? E essa pessoa ganha um salário mínimo por mês. Isso é indício para se quebrar o sigilo de Flávio Bolsonaro. Mas a afirmação de que o filho do Lula recebe R$300 mil, ninguém pode nem convidá-lo para participar da CPMI para dar explicações. Nós vamos ter dias muito, eu diria, intrigantes e vívidos na nossa CPMI, né? Porque nós queremos saber, por exemplo, né, o início do Banco Master, né, com Augusto Lima, né, o fato de que, né, isso tudo começa ainda com o atual ministro da Casa Civil, o senhor, né, o nome do ministro da Casa Civil foi o governador da Bahia? Rui Costa, né, que vende um projeto de cesta básica ao Augusto Lima. Um mês depois isso é transformado num crédito consignado, em seguida se dá 30% de limite, isso sobe para 75%, isso vira um negócio fantástico. Quem comprou por 15 milhões vende por 30%, 50%, 2 meses depois. Por passe de mágica, o líder do governo consegue, apenas com uma palavra, empregar o ex-ministro da Fazenda do governo de Lula, o Manteiga, por R$1 milhão por mês. Olha que esse cara deve ser excepcional. Ele quebrou o Brasil, foi quebrado também o Banco Master, eu acredito. R$1 milhão por mês por apenas uma palavra do líder do governo. Recebe um emprego num banco de terceira linha de R$1 milhão. E o ex-ministro do STF, que por acaso depois transformou-se em ministro da Justiça do governo de Lula, também pela palavra do PT da Bahia, recebe um mimo de R$350 mil por mês, né, de uma consultoria. E quando se transforma em ministro, ele transfere isso para o seu filho, né? E o seu filho, inclusive, que era um dos advogados de 2 ou 3 dessas associações que fraudaram e roubaram os aposentados da Previdência, e que ele, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou na ocasião que, apesar dele coordenar as investigações, porque é o chefe da Polícia Federal, não configurava conflito de interesses. Então, eu não tenho dúvida que esse debate vai ser muito interessante, né? A prática do PT é essa. Quem acusa o PT se transforma em acusado, né? Quem denuncia o PT termina sendo vítima do aparelhamento do Estado. Mas nós não vamos desistir, né? Eu acho que esse país tem jeito, a gente tem que manter a nossa indignação,
tem que manter a nossa postura, e quanto mais mentiras eles falam, maior a necessidade de esclarecermos as verdades, né? E isso certamente vai acontecer na próxima quinta-feira. Vai ser bem animado. Convido vocês a assistirem. Vamos sim. O senhor fazia referência, acho que ao André Fidelis, que é ex-diretor de benefícios do INSS. Senador, nosso tempo está acabando. Fidelis, desculpe. Isso, agradeço por não ser indelicado. Imagina, para encerrar rapidamente. Claro, a candidatura de Flávio Bolsonaro vai ser uma candidatura de oposição a Lula, mas qual deve ser a marca dessa candidatura? Olha, primeiro nós queremos combater firmemente a corrupção e o aparelhamento da máquina pública que tem caracterizado os governos do PT. E por que falo isso? Basta ver os prejuízos que nós estamos tendo com a maneira descuidada como são ocupados cargos públicos neste governo. Na contramão da profissionalização da gestão da máquina pública, o governo colocou amigos do rei, sindicalistas, membros de partidos aliados e do próprio PT à frente de fundos de pensão, de correios, de empresas estatais importantes, e nós estamos vendo aí os rombos e os escândalos se sucedendo como ocorreram em governos passados do PT. Depois, uma preocupação que todo cidadão brasileiro tem que ter, né, com a segurança pública do nosso país. Nós repudiamos veementemente essa cumplicidade, essa glamorização do crime que é feita pelo PT e pelo presidente Lula, né, que afirma, por exemplo, que traficante é vítima de usuário, que um ladrão de celular não tem que ser preso porque ele é vítima da sociedade, que tem um ministro da Justiça que comemora o fato de que mais de 50% das pessoas que são presas pela polícia são soltas em audiência de custódia. A polícia literalmente enxuga gelo, que tenta praticar uma política indiscriminada de desencarceramento e combate qualquer tentativa de recrudescimento de penas ou de enfrentamento para se retirar facções de territórios ocupados à margem do Estado. Então, essa é uma discussão extremamente importante que vai precisar ser travada. A outra questão da responsabilidade fiscal. Nós perdemos oportunidades e estamos legando para o futuro uma enorme dívida para os nossos filhos e para os nossos netos em função de um projeto que tem apenas um viés, a perpetuação no poder de um partido político. Então, nós estamos hoje com os maiores juros da história desde os últimos 19 anos. Nós somos um país em que aumentou drasticamente a sua relação dívida-PIB, quase 10 pontos percentuais. Nós somos um país, estamos comemorando o pagamento de R$1 trilhão em juros. Nós somos um país que perdeu a credibilidade, a segurança jurídica e a previsibilidade, porque nós poderíamos estar tendo um aporte de recursos aqui imensamente superior ao que temos hoje, dadas as circunstâncias internacionais, né, graças à questão das crises que estão sendo geradas pela essa nova política estabelecida pelos Estados Unidos de guerra tarifária, de enfraquecimento do dólar e essa nova correlação de forças com a Europa e com a Ásia e com a China. Então, nós somos um país em que há necessidade de se revisitar os fundamentos macroeconômicos e as reformas importantes que foram feitas, a modernização do Estado brasileiro, que está sob ataque, está em xeque com este governo do PT. Então, nós temos, assim, muita disposição para fazer a comparação necessária, para mostrar o que ocorreu antes e o que ocorre agora. Nós estamos vivendo literalmente no país dos recordes negativos. É o país em que o Brasil bate recorde de queimadas, de morte por dengues, de feminicídios, de corrupção e, sobretudo, de cara de pau, né, de um presidente que tem os mesmos atos, os mesmos métodos, a mesma receita de uma ação que quebrou o Brasil moralmente e economicamente nos finais dos anos de 2015 e 2016, a maior queda do PIB da história do Brasil desde 1948. E ele repete a mesma história, imaginando que vai ter resultado diferente. Não vai ter, mas nós temos uma responsabilidade de tirarmos o Brasil das garras de quem usa o Brasil para os seus próprios fins e encaminhar o Brasil no trilho da prosperidade, derrotando o PT agora em 2026. Obrigada, Rogério Marinho, senador, líder da oposição no Senado e agora coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Um bom trabalho, senador. Até uma próxima. Obrigado a você pela oportunidade.
espaço sempre aberto para o senhor.